Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Torneio de Candidatos 2020, agora sétima rodada de um total de 14, né? Todo mundo joga contra todo mundo duas vezes, uma de brancas e uma de negras, portanto 8 jogadores, 14 rodadas, né? Vamos dar uma olhada nessa partida. Rafael, 8 não deveria ser 16, 8 vezes 2, 16 rodadas. O seguinte, se coloque na posição de um dos 8, você é um dos 8. Quantos adversários você tem? 7. Então, para você jogar contra todo mundo, 7 vezes, né? Então, aí você realmente jogou contra todo mundo. Duas vezes, aí sim, 14, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada. Caruana de brancas contra o chinês Wang Hao. O americano Caruana abre aqui com o peão do rei E4. O Wang Hao responde com E5. Temos cavalo F3. Cavalo em F6. Olha só, o Wang Hao evitando aí a Ruy Lopes do Caruana. Não é a primeira vez que o Wang Hao vem jogando aqui a Petrov. Então, ele segue aqui com o cavalo em F6. Cavalo por E5 pelo Caruana, D6 aqui pelo Wang Hao atacando o cavalo volta para F3 e cavalo por E4 recuperando o peão. O Caruana realmente tem evitado a linha principal com D4, na maioria das vezes ele joga diferente e chegou a jogar D3 se eu não me engano, e aqui ele segue com cavalo em C3, a partida segue com cavalo por C3, D por C3, olha só, né? O princípio geral diz pra gente capturar. Sempre que você tiver que escolher um dos peões, capture com aquele que vai em direção ao centro, né? Esse é o princípio geral, mas o Caruana aqui prefere capturar com o peão de D, de forma que ele já fique com o bispo livre aí para poder jogar e também uma coluna semi-aberta aqui na coluna D. Bom, a partida segue com bispo em E7, bispo em E3, roque, dama D2 e cavalo aqui em D7 desenvolvendo. E o Caruana vai para essa ideia então de grande roque, né? Mais uma vez está explicado por que ele capturou aqui com o peão de D, né? Ele queria dar o grande roque aqui, jogar com bispo em E3, dama em D2. Muito interessante. A partida segue com cavalo em F6 e agora bispo em D3, completando o desenvolvimento das peças menores. C5, torre de H em E1 e agora completando o desenvolvimento de todas as peças. E bispo em E6 aqui pelo Wang Hao. Esse lance ataca o peão. É claro que as pretas não vão imediatamente capturar esse peão por conta de B3, mas para que deixar essa possibilidade, né? Rei B1 colocando aí o rei em segurança e também protegendo o peão de A2. Dama em A5, ameaçando uma entrada chata. C4 evitando. Agora o peão está bloqueando a ação do bispo. E agora a partida segue, enfim. Além disso, esse lance propõe aqui a troca de damas. O Wang Hao aceita. Dama por D2, cavalo por D2 e agora a torre de A em D8. As pretas têm que fazer alguma coisa em relação a esse peão atrasado aqui em D6. Se as pretas conseguirem jogar D5, elas resolvem esse problema. A torre de A em D8 vem nessa direção. F3, segurando casa E4 aqui para o cavalo. B6, G4 e aqui finalmente as pretas, o Wang Hao consegue jogar aí o lance D5. G5 atacando o cavalo para H5. C por D5, bispo por D5 e cavalo aqui em E4. Trazendo mais uma proteção para o peão de G5 e colocando o cavalo numa boa casa, bloqueando o ataque aqui do bispo em F3. A partida segue com F5, tentando expulsar o cavalo daí, mas aqui o Caruana faz o lance G por F6 en passant. Cavalo por F6 e agora bispo em G5. Rei em F7, olha só, os reis já vão aí indo na luta do tabuleiro. Esse rei também fica ajudando a segurar casas como E6, também defendendo em F6. A partida segue com cavalo G3 e agora C4 atacando o bispo do Caruana. Bispo em F1 e agora B5. O Wang Hao vai ganhando território na ala da dama. A4 aqui pelo Caruana, tentando espalhar cacos de peões do Wang Hao aí pelo tabuleiro, mas o Wang Hao prefere manter seus peões unidos com o lance A6. A por B5, A por B5 e agora o cavalo em F5, um cavalo sempre perigoso nessa casa de F5, no momento está pressionando bastante aqui o ponto de E7. Bispo C5, mantendo o bispo em jogo e agora a torre em E5, fazendo pressão no ponto de D5, um raio-x aqui em C5, ameaçando imediatamente capturar o cavalo e o bispo na sequência. A partida segue com bispo por F3, então olha só, aqui começa a confusão, né? Esse bispo, enfim, está atacando agora a torre e é possível também as trocas agora de torres. Então torre por D8, torre por D8 e torre por C5. Puxa, o Wang Hao pendurou peça. Nada disso, o Wang Hao quando ele capturou aqui em F3,
ele já tinha calculado tudo, no momento ele está com uma peça a menos, mas agora vem torre D1, cheque, esse lance vem com cheque e atacando o bispo na sequência. Rei em A2, torre por F1 e o Caruana não vai querer ficar com um peão a menos, portanto, torre por B5 recuperando aí o seu peão. A partida segue com C3, o Wang Hao tentando dar uma detonada aqui na coordenação, na harmonia entre esses peões. Bispo por F6, rei por F6, mantendo os peões unidos. Cavalo está atacado, no entanto está no momento protegido, mas o Caruana prefere jogar aqui o lance cavalo em E3, atacando a torre. Torre em F2 e agora torre F5 cheque, o rei vai para E6 e rei em A3. O Caruana evita capturar o peão e ficar com os peões fora de harmonia. C por B2, rei por B2 e agora o Caruana tem um peão passado e isolado aqui na coluna C. A partida segue com H5, H4 e será que o Wang Hao tem algum jeito de parar esse peão agora? Esse peão de C2 que está protegido tanto pelo cavalo quanto pelo rei? O Wang Hao, ao estilo bem chinês, faz aqui o lance torre por C2, cheque. Olha só, pessoal, que legal, que instrutivo, né? Aqui uma combinação, né? Uma questão tática acontecendo aqui no tabuleiro, né? Se o cavalo capturar a torre, está perdendo a proteção aqui em F5. E se o rei capturar a torre, é do jeito que seguiu na partida. Rei por C2 e agora bispo em E4. Olha só que legal, dando um cheque e capturando a torre na sequência. Rei em D2, bispo por D5 e bispo por F5, desculpem. E aqui o Caruana faz o lance correto, rei E2, né? Aqui ele não poderia pensar em capturar esse bispo, ele não ganharia nada com isso. E depois de rei por F5, as pretas têm um final ganho, porque vai cair o peão aqui de H4 e as pretas vão avançar com o rei e 2 peões e vão vencer, né? Portanto, o Caruana faz a coisa certa aqui, não tem por que capturar esse bispo. Ele tem mais é que levar o rei dele logo ali, tá com um peão a menos, né? Então tem que logo levar o rei aí para perto das colunas G e H. A partida segue, portanto, com rei E2, rei em E5, rei F3 na hora certa, né? Bispo aqui em D3. E nessa posição, ambos os jogadores concordam aí no empate, né? Claro, o Wang Hao tem um peão a mais, no entanto, esse peão não vai ser suficiente a questão de ter um peão a mais nesse final, porque o rei e o cavalo vão segurar bem, né? Um peão pode ser trocado, esse peão no momento está imune ao bispo de casas claras, ele está numa casa escura, e se as pretas sobrarem com algum peão, vai ser com o peão da coluna da torre, não vão conseguir vencer se em último caso as brancas sacrificam o cavalo no peão e fica rei e bispo contra rei e aí é empate, né? Portanto, aqui eles não fizeram nada disso, não precisou e apenas concordaram aí no empate. Uma partida muito precisa, vamos olhar o relatório aqui do chess.com, olha só, 98,3% de precisão para o Caruana, 99,3% de precisão para o Wang Hao. O Wang Hao foi mais preciso, ficou com até um peão a mais aí, mas não foi suficiente para uma vitória. 24 dos lances do Caruana foram os melhores contra 30 do Wang Hao, 2 excelentes do Caruana, 1 para o Wang Hao, 7 lances bons para o Caruana, 3 para o Wang Hao, 7 lances aí de livro, uma imprecisão para cada um e só na partida toda. A gente vê que no gráfico aqui realmente a partida foi bem equilibrada, bem bonita, né? Eu achei bem bonita essa partida, apesar de ter sido um empate, a gente gosta às vezes da emoção, mas achei legal, achei bacana o tema do Wang Hao ali, torre por C2, né? Com 2 defesas e qualquer uma das defesas. Muito bacana essa tática que o Wang Hao encontrou aí para se livrar do peão passado do Caruana, que poderia se tornar bastante perigoso, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. A gente continua aí com a cobertura da 7ª rodada do Torneio de Candidatos 2020. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!